Essa foi a cena mais satisfatória de toda a obra. Kuma chegou em Egghead com o objetivo de salvar a sua filha e seu imenso corpo de bucaneiro a protegeu das patas do ancião. Ao mesmo tempo, ele já não estava mais se importando com nada. Revestindo seus punhos em haki, ele se prepara para desferir o soco que mudará o One Piece para sempre. Finalmente, conseguimos ver a luz no fim do túnel, e as mãos da libertação, mais uma vez, foram utilizadas para tornar isso possível. E o capítulo 1104 mais uma vez começa de onde a gente deixou lá no 1103, com a belíssima cena onde o nosso bucaneiro favorito e provavelmente o único que conhecemos está prestes a dar o soco mais importante de toda a história. Mas antes de a gente continuar falando de como será o resultado deste ataque do bucaneiro, nós precisamos corrigir uma coisa que eu falei no nosso último vídeo de análise, onde eu falei que Kuma teria aparecido em Egghead com a sua Akuma no Mi despertada. Lá eu mencionei que o Oda tinha feito um trocadilho com a fumaça que estava saindo do Kuma, e a posição e o desenho que foi feito para isso parecia realmente que ele tinha uma Akuma no Mi despertada modelo Zoa. Mas até onde a gente sabe, a fruta da patinha é uma paramécia. Porém, logo no primeiro quadro do capítulo atual, a gente consegue ver como é que esse golpe será desferido por parte do bucaneiro e não tem nenhuma fumaça. Apenas o seu punho está envolvido em Busou Shoku Haki. Não temos nem o raio mesmo do Haki do Rei. Porém, no meio do caminho, antes de ele acertar 100%, nós vemos que Oda está brincando com o nosso coração. Voltamos a ver cenas como, por exemplo, lá em God Valley, onde o Saturn diz que o Kuma só poderia ser um escravo ou morrer, afinal de contas ele faz parte de uma raça que traiu o governo e merece ser extinta. Vemos também a cena onde ele está conversando com seu pai quando é revelado que sua mãe veio a falecer. Continuando, vemos Ginny chorando com aquela felicidade estampada na cara quando ela simplesmente percebeu que tinha algo para comer e que não era mais uma escrava. Depois, ele recebe a ligação da sua amada, dizendo que está no fim da sua vida, e na sequência já o vemos segurando Bone na igreja. Diante dessas poderosas e emocionantes memórias, o Saturn não está entendendo o que está acontecendo. Afinal, é revelado que ele acionou o dispositivo de autodestruição que o Vegapunk tinha implementado nele. Contudo, o cientista não transformou seu amigo em uma bomba. Simplesmente ele programou para caso o dispositivo viesse a ser acionado, o seu amigo parasse de funcionar para sempre. Mas sim, independente de qualquer coisa, não era pra gente estar presenciando o que está prestes a acontecer. Até porque já faz algum tempo que o Saturn acionou isso. Foi no exato momento em que o exército revolucionário invadiu Mary Joyce e o levou de volta para o reino de Kamabaka. Possivelmente o ancião estava esperando que todos do exército fossem explodidos junto do bucaneiro. Porém, a verdade é uma só. Uma expressão de raiva, angústia e ódio guardados por décadas. O bucaneiro reveste o seu punho em haki e acerta o Gorosei com o soco que eu vou conceder o título de mais bonito de toda a história de One Piece. Possivelmente por nós estarmos tão afundados nessa história e nesse flashback de tudo o que aconteceu, de tudo o que o ancião representou na vida do bucaneiro, nós estamos aliviados ao ver essa cena. Oda resolveu desenhar isso de maneira com que fizesse com que nós, espectadores, sentíssemos alívio. O soco do Kuma acerta a cara do Gorosei em cheio, e podemos ver que o ancião não esperava isso. O golpe desferido é tão forte que faz uma aranha gigante sair voando por toda a Ilha do Futuro, quebrando tudo que estava no meio. Todos os prédios foram destruídos e os escombros caíram em cima do Saturn. Possivelmente, se fosse uma pessoa qualquer, teria sido suficiente para acabar com a sua vida. Simplesmente, mais uma vez, eu só consigo bater palmas. Que cena espetacular, que poder avassalador demonstrado pelo bucaneiro. Durante os últimos capítulos nós já conseguimos imaginar realmente qual era o verdadeiro poder da raça dos bucaneiros, e também ficamos pensando se Bartolomeu Kuma tinha a capacidade de utilizar pelo menos o haki do armamento. E o que é provado durante esses quadros é que é algo que não se deve brincar. Afinal de contas, eu não consigo imaginar um personagem sequer que levaria esse soco e sairia ileso. Possivelmente nem mesmo Kaido. Ao presenciarem o estrago que acabou de acontecer, todos os marinheiros que estavam na ilha ficam desesperados. Até porque nunca na história alguém tinha tido a audácia de dar um soco em um ancião. O legal de tudo é a contradição das expressões, porque enquanto Kuma desferiu o ataque e permaneceu sereno na frente de todos os combos, até mesmo vice-almirantes estão com os olhos arregalados e surpresos pelo que acabou de acontecer, causando assim um certo alívio cômico no meio da tensão e da emoção que a gente está sentindo. A ordem dada então é tentar ajudar o Saturn o mais
mais rápido possível, enquanto o ataque de Kuma fez com que o feitiço, digamos assim, do ancião tenha sido cancelado e agora todos que estavam imóveis conseguem se mover novamente. Todos correm para ajudar a Bonnie, mas o Vegapunk fica parado, porque realmente ele pensa consigo mesmo que instalou o chip de autodestruição, como eu expliquei anteriormente, o chip capaz de fazer com que todas as funções do Kuma cessassem uma vez que fosse ativado. Mais uma vez, Oda nos demonstra a verdadeira personalidade do Vegapunk. No momento em que ele puxou aquela alavanca e começou a chorar, ele era um homem que respeitava e adorava o seu amigo. Em nenhum momento ele pensou em transformá-lo em uma bomba para ser utilizada pelos tiranos e os demônios que controlam esse mundo. Contudo, nem mesmo esse gênio imaginava que o que está acontecendo agora seria possível. Durante tudo o que acabou de acontecer, Bonnie retorna para sua forma original de criança de 12 anos e fica parada chorando, até que o Kuma abre os braços, se ajoelha e abraça sua filha. E essa é uma cena que nós esperamos por muito tempo. Infelizmente, Kuma sofreu por toda a sua vida, e a única vez que ele teve a oportunidade de abraçar a sua amada mais uma vez foi em seu leito de morte. E continuando a sua história de sofrimento, depois que ele fez o pacto com o governo de realmente abrir mão da sua humanidade em troca da cura da sua filha, ele pensou que jamais poderia revê-la. Mas aqui estamos nós, na Ilha do Futuro. O homem capaz de libertar a humanidade libertou mais uma vez a sua filha da morte. Seguindo, nós vemos o Vegapunk pensando que o que aconteceu ali vai além da ciência, e com uma expressão de surpresa no rosto, ele pensa: isso não pode ser o que eu estou pensando, não é mesmo? É dito por aí que os bucaneiros possuem uma característica especial, além de possuir corpos fortes. Afinal de contas, uma vez, as pessoas dessa raça, e termina aí a fala do cientista, nos fazendo pensar em diversos tipos de teoria. Afinal de contas, nós vemos uma conversa muito tempo atrás, onde Vegapunk estava tentando calcular o peso da alma, antes mesmo do Kuma fazer uma cópia de suas memórias. Então seria possível essa característica especial dos bucaneiros ser algo relacionado com mudança de alma? Ou melhor dizendo, será que eles conseguem compartilhar memórias de alguma forma? Isso explicaria o motivo pelo qual Kuma do nada reativou e foi salvar a Bonnie. Afinal de contas, os seus sentimentos e suas memórias estariam compartilhadas com a sua filha, tornando assim possível que o bucaneiro compreendesse que a Bonnie estava em perigo e então ele começasse a se mover. Bom, seja lá o que for, possivelmente descobriremos nos próximos capítulos. Continuando, nós vemos uma cena interessante que é o Kizaru de cabeça baixa pensando que tudo finalmente acabou. O que será que isso quer dizer? Possivelmente, mais uma vez, é só mais uma prova de que ele não estava nem um pouco interessado no que estava acontecendo. E quando eu digo interessado, é que ele estava psicologicamente afetado por tudo que estava acontecendo. Afinal, ele é um almirante que estava quase traindo o governo, simplesmente para ajudar os seus amigos. Porém, sabemos que as coisas não serão tão simples assim. Claro que o Sentomaru aparece no quadro ao lado, vivo e feliz pelo Kuma ter aparecido, e o mais interessante de tudo é que os marinheiros que estavam correndo para prender o Luffy perderam ele de vista. Nesse pequeno intervalo de tempo que o Kuma apareceu e socou o Saturn, foi suficiente para o nosso querido Chapéu de Palha meter o sebo nas canelas e desaparecer. Bom, ele já estava se alimentando e as suas forças já estavam retornando. A gente sabe o quão rápido o Luffy volta pro combate depois que ele come. A pergunta que fica é: será que ele simplesmente se levantou e foi lidar com alguma outra situação? Será que o Kizaru o ajudou mais uma vez, se é que de fato o almirante foi o responsável por alimentá-lo? Ou será que o Caribou está na ilha, alimentou o Luffy e, utilizando as suas habilidades de pântano, fez com que ele desaparecesse dos olhos da marinha? Outra possibilidade também é o nosso querido Solador, que está desaparecido há mais de 10 capítulos, finalmente conseguiu vencer o Rob Lute, criou um tapete de leopardo, resolveu ir atrás do seu capitão para mostrar o que tinha feito. Quando chegou lá era o caos generalizado, então ele simplesmente pegou o Luffy e foi lá para dentro do Lab Phase. Mais uma vez, independente do que tenha acontecido, possivelmente o Chapéu de Palha vai voltar para a luta nos próximos capítulos. E agora vem a cena que, quando eu estava lendo para poder fazer esse vídeo para vocês, me escorreu várias lágrimas, e não foi só uma vez. Eu li o capítulo 2, 3 vezes e todas as vezes eu me emocionei, e eu espero que isso não aconteça enquanto eu estou tentando narrar esses acontecimentos. Bonnie então pega no queixo do seu pai e o abraça e começa a agradecê-lo por tudo que ele fez. Afinal de contas, ela viu as memórias dele. A pequena começa lembrando da sua mãe e dizendo que ela parece ter sido uma mulher incrível. Bonnie também pôde finalmente ver as cartas que Kuma escreveu, mas nunca chegaram até ela por conta da agente do governo, Alpha. E então ela termina dizendo que não se importa que todos no mundo chamem Kuma de tirano, porque ela sabe que não existe ninguém mais gentil
que o seu pai. Para ela, Kuma é a pessoa mais legal e incrível de todo o mundo. E ela nunca se esquecerá de tudo que ele fez. Uou, que cena incrível. Possivelmente, boa parte do ano de 2023 foi a gente lendo sobre o flashback de Bartolomeu Kuma. E o que nos fez querer ver essa cena que estamos vendo. Bonnie em lágrimas, abraçando o seu pai. Uma realização que traz uma ponta de felicidade nessa história que foi uma tragédia. Pouquíssimos momentos depois de tudo o que aconteceu, vários raios de haki aparecem, enquanto as construções que estavam em cima do ancião começam a ser jogadas pro lado. E óbvio que, claro, a aranha gigante demoníaca retorna para o campo de batalha. O Gorosei então se levanta sem um braço e sangrando e não está nada feliz. Ele exige que Vegapunk explique para ele o que foi que aconteceu. A resposta do cientista é meio que poética. Ele fala que possivelmente sim, foi culpa dele, mas se ele quisesse forçar um pouco a barra, na verdade foi o poder do amor. Ao ouvir essa explicação, nós vemos a cena mais absurda de todas. Todo o corpo do ancião começa a se regenerar ao ponto de que o braço que ele perdeu voltou completamente. A expressão do Sanji é de pura surpresa, e quando o Gorosei vai tentar atacar o Kuma pelas costas, o nosso cozinheiro favorito não deixa e chuta a pata de aranha para longe. Ao mesmo tempo, o Frank, que estava ao lado, começa a carregar um laser e atira no Gorosei, o que parece ter sido super efetivo. Porém, então, o homem se levanta. Kizaru está de volta ao combate e pensa consigo mesmo como a tripulação do Chapéu de Palha cresceu e ficou mais forte. Voltando para o ancião, utilizando os poderes da sua Pika Pika no Mi, ele coloca à prova o quanto que eles ficaram mais fortes. Com isso dito, ele aparece atrás do ciborgue e o chuta com toda a força para longe. E em relação ao ataque que o Frank tinha desferido no Saturn, como já imaginávamos, não possui haki e não foi nada efetivo. O buraco que foi feito na barriga do ancião rapidamente se cura. Essa é uma das habilidades curativas mais roubadas de todo o verso de One Piece que nós presenciamos até agora. Agora, se isso é resultado da cirurgia perene da Ope Ope no Mi, que possivelmente foi utilizado no ancião, tornando-o assim imortal para qualquer tipo de coisa, ou é uma habilidade única da sua Akuma no Mi ou da sua transformação, que seja, ainda não sabemos. Porém, de uma coisa é certa: como é que o Luffy vai atingir esse ancião se nem mesmo o haki do armamento avançado funcionou contra ele? Até agora em One Piece nós presenciamos vários adversários casca-grossas que não eram perfurados e nem muito mesmo atingidos. Olha só o Kaido com suas escamas de dragão e com a sua pele forte. Foi necessário um conjunto de haki muito poderoso para sequer causar dano nele. Com o ancião, mesmo que isso cause dano nele, ele possivelmente vai se regenerar, fazendo com que todo o dano seja esquecido. Eu estou realmente muito ansioso para ver que tipo de poder o Luffy vai despertar e utilizar contra o Saturn, ou até mesmo que tipo de tecnologia científica o Vegapunk disponibilizará para o Chapéu de Palha, fazendo assim com que seja justa a luta e cancelando esse fator de cura completamente roubado. Avançando, Bonnie começa a gritar dizendo que o seu pai não está se movendo, o que obriga a Atlas a pegar o bucaneiro nos braços e sair correndo até o Lab Phase. O que sinceramente agora me dá uma noção de que tipo de tamanho a Atlas tinha. Seguindo, Kizaru está de pé na frente do ancião, como se fosse o seu escudo humano. Ele então revela que agora que o Kuma se juntou a eles, tem muitos jogadores no tabuleiro, está na hora de decidir essa partida. Mais uma vez, a gente vai voltar a dizer que a sua expressão é pesada. O homem está por um fio de trair o governo, e isso é provado na cena seguinte, onde o Vegapunk diz que o Kizaru é um homem triste e que não tem nenhum coração. A resposta do Almirante da Luz para isso é que ele deveria ter trazido um óculos de sol mais escuro. Afinal de contas, se as coisas continuarem como estão, ele vai passar vergonha. O que nos leva a crer que possivelmente ele está quase quebrando e caindo em lágrimas por conta dos seus amigos. Dito isso, então, nós vemos a Ilha do Futuro de uma perspectiva mais distante, enquanto vários barcos da marinha estão a rodeando, dizendo que o protocolo de Buster Call foi autorizado. Pela autoridade do governo mundial, a ilha foi declarada como uma ameaça para todo o mundo e merece ser destruída. Em um último quadro, o ancião Saturn aparece com muito ódio nos olhos, dizendo que existe um traidor que estudou os tabus do século perdido, um sobrevivente de uma linhagem que deveria ter sido extinta e um pirata que conseguiu despertar os poderes de um deus antigo. Com essas palavras, ele então afirma que essa ilha está infestada e tem que ser reduzida ao pó. Sinceramente, nesse ponto da história, os Chapéus de Palha já devem ser experts em Buster Calls, porque a Robin, por si só, vai ser o terceiro que ela vai sobreviver, muito possivelmente. Mas que capítulo, senhoras e senhores. Possivelmente um capítulo em termos de luta e de emoção que nós não víamos
desde God Valley. E o melhor de tudo é que nós não vamos ter pausa na semana que vem. Possivelmente nós vamos ver todos os maiores players entrando em combate e mostrando seus verdadeiros poderes. Como será que os Chapéus de Palha conseguirão sair dessa para fugir para Elbaf? Será que o exército revolucionário seguiu Kuma e Monkey D. Dragon fará sua aparição? Sinceramente, acho que não é o momento dele ainda, mas eu não posso excluir essa possibilidade. De uma coisa é certa, estamos chegando ao fim do arco de Egghead e possivelmente nada sobrará dessa ilha. Só que existe ainda uma pequena coisa que falta para ser desvendado. O navio dos piratas do Barba Negra que está na costa. Se eles vieram até aqui atrás de alguma coisa, chegou o momento deles revelarem o seu objetivo. Então eu deixo aí aberto para vocês. Comenta aí qual que você acha que é o plano dos piratas do Barba Negra e como será que os Chapéus de Palha fugirão dessa ilha. Foi um prazer trazer esse vídeo de análise para vocês e eu deixo essa semana com o coração quentinho. Que capítulo! O melhor do ano até agora. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.